Diretamente de Orlando, com muita dificuldade, muito obrigado a todos e a paciência. Peço desculpas pelo atraso, mas estávamos com problemas técnicos que por isso demoraram a ser resolvidos, mas agora, em definitivo, para todos vocês. Paula, muito boa tarde, Paulinha. Boa tarde, gente. Desculpa, probleminha que deu aqui, mas estamos ao vivo com vocês agora. Vocês conseguem me ouvir? Quem puder falar aí, agradeço. Alguém pode ver? Se tá... Áudio ok, maravilha. Então vamos seguir. Que bom. Pessoal, a ideia aqui é mostrar para vocês, eu vou pedir para você gerenciar o chat e monitorar as perguntas, enquanto isso eu vou fazer uma breve explicação. A ideia é mostrar a minha tela, mostrar o que a gente olha, né? Existe uma técnica que eu ensino lá no curso que chama ScanFlow. Sabe o que é ScanFlow, Paulinha? Não. ScanFlow é o seguinte, como que um piloto de avião, ele aciona um avião com aquele monte de botão e reloginho, né? Então tem um painel, por exemplo, de um avião, a gente chama aquele painel superior aqui em cima de overhead, né? E como que é selecionado, tudo aquilo é fabricado e montado de propósito. Então, por quê? Porque o piloto, obviamente, ele tem um checklist para não decorar as coisas, mas a sequência da ordem de tudo aquilo tem um porquê. E a minha tela é montada baseada no ScanFlow. Então, a sequência desse layout dessa tela, tudo tem um porquê. E, obviamente, que como são várias janelas, a gente não vai ficar olhando todas as janelas o tempo todo, o número virando o tempo todo, isso aqui o tempo todo, senão todo mundo fica perdido, inclusive eu, obviamente, tá? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela. A gente começa pelos gráficos, tem um triple screen, para quem não sabe, essa é a plataforma NinjaTrader e esse ativo é o Nasdaq Futuro Mini Nasdaq, tá? Que muitas pessoas perguntam. Então a gente tem aqui embaixo, nessa janela que eu estou passando a cruz do mouse, aqui nós temos o H1 do Nasdaq Futuro, porque eu quero ver os prazos mais longos, como estão se comportando, eu quero identificar, utilizo as médias somente como suporte e resistência, mais nada. Para mim não interessa identificar tendência no curto prazo, eu só quero saber aonde que o preço pode resistir ao avanço, seja na queda ou seja na alta, tá bom? Como que eu preparo o meu dia? Todo dia eu vou pegar o valor, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, isso aqui fica num outro monitor, então aqui eu tenho os ativos que eu monitoro, né? E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, no Nasdaq Futuro, eu vou pegar o último fechamento, que aqui é o ajuste, coincide com o ajuste, diferente daí que o ajuste é calculado diferente, a máxima do dia, a mínima do dia, a minha abertura, o preço e aqui é o símbolo. Então eu vou pegar essas informações aqui e vou traduzir em linhas aqui no gráfico, tá? Então é assim praticamente que eu começo o meu dia. Então eu vou colocar aqui só para apresentar a tela, aqui é o H1, aqui é o M15 e aqui é o M3. Por que M3? Porque está com alta volatilidade, mas com baixa vol eu utilizo o M5, tá? Então aqui é só para ter um ajuste fino, porque o mercado está correndo muito. Então são adaptações que a gente vai fazendo no decorrer do mercado. Então aqui vocês podem observar que essas linhas elas são traçadas em todas as janelas, para que dependendo da janela que eu olhe, aquela informação passe para as demais. Então a linha azul escura é o ajuste, você percebe que tem um ajuste aqui, o ajuste aqui e o ajuste aqui, tá? O ajuste ele é a liquidação financeira dos bancos. Então, é a posição que vai gerar a variação de obrigação financeira no dia. Então, é uma das regiões mais importantes. Essa variação que vocês estão vendo é exatamente aqui, ó, que tem nessa janela, nessa outra. É a variação sobre o ajuste. É onde o banco vai ter que ficar liquidado, porque o ajuste é diário, né? Se ele vai ter que pagar ou receber aquela obrigação do instrumento futuro. É aqui que você está o seu ganho ou o seu prejuízo. Então, a gente tem um ajuste. Essa linha cor-de-rosa é a mínima do dia. Claro que o mercado já andou depois da abertura, ele fez novas mínimas, mas aqui era a mínima do dia. Essa linha verde aqui, que corresponde nos mesmos gráficos, é a abertura e aqui é a máxima do dia. Então aqui são pontos importantes para players institucionais. Mínima do dia, máxima do dia, ajuste e abertura. Tá? E ela replica nas demais janelas. Seguindo o ScanFlow, então sempre eu vou olhar os time frames primeiro, sempre eu vou primeiro olhar o gráfico no pré-market. Eu quero saber se o mercado está consolidado, se ele está em tendência, no longo prazo, no médio prazo e no curto prazo. Hoje o pré-market, para quem assistiu, dá um alô no chat aí, para saber se teve uma galera que assistiu ou não. A gente pôde perceber que o mercado estava com uma abertura variando em torno de 1,8 e 2, e a gente identificou uma abertura lateral em consolidação. E no pré-market, né, foi identificado que a gente poderia ter um Search and Destroyer,
que é falso rompimento de máxima e mínima do dia com alargamento. E foi praticamente isso que aconteceu. O mercado ele rompe sem stop de nenhum big player, né? Tá praticamente aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem. Aqui a linha rosa que a gente vê aqui, ó, no gráfico. Percebe que aqui o ramp ele serve só para dar uma clarear para a gente um pouco mais, né? Então foi pago que a gente ia ter o rompimento da mínima do dia, porém, esse é um indicador que eu vou explicar já já, os robôs onde eles realizam a sobrevenda. E por coincidir a mínima do dia com a sobrevenda do terceiro desvio da VWAP, o robô poderia criar uma resistência ao avanço e não deixar o preço passar. E foi exatamente o que aconteceu. Bola cantada no pré-market. Quem já sabe lá o treinamento e a metodologia conseguiu pegar a ida e a volta com sucesso e percebe que aqui, ó, daqui não passou. O mercado, então, ele tem um falso rompimento, que a gente identifica aqui, ó, nesse candle aqui. Eu não utilizo o candle aqui para operar, eu vou utilizar aqui. E aí, depois do falso rompimento, ele testou uma linha aqui anterior, que era uma linha de um rompimento importante, a linha de tendência primária. E aí a gente já vem para os conceitos básicos de price action, onde ele tem um rompimento, o reteste e continuidade. Aqui, a gente tinha os robôs operando na contramão e institucional querendo vender. Aqui a gente teve um stop de um big player aqui, que não vai estar salvo na máquina, porque eu iniciei a plataforma depois, eu reiniciei ela, e aí o mercado todo opera embaixo, e aí percebe aqui que o robô realiza de novo, e aqui ele tem uma resistência ao avanço de novo, e aí praticamente o institucional larga a mão e já começa a realizar o lucro e o preço todo volta. Tá? Então, voltando ao Scan Flow, a gente olha a tela sempre da esquerda para a direita, porque é assim que eu convencionei. E para que serve cada janelinha dessa? Então, essa janela serve para a gente observar a tendência no longo prazo. Aqui eu quero saber quem está mandando no intraday, né? Preço sendo negociado para baixo dessa média, a gente sabe que o viés é vendedor, e para cima dessa média o viés é comprador. Aqui é um ponto de suporte à média de 200, e aqui é só para eu não ficar enviesado o dia inteiro. Se algo acontecer e sair uma notícia que for adversa ao meu pré-market, ao meu panorama, eu falar, opa, alguma coisa mudou, eu tenho que se ligar, então deixa eu ficar de olho. Tá? E aí, continuando agora a parte de fluxo, o que eu olho e aonde estão o centro dos meus olhos o tempo todo? O centro dos meus olhos está aqui, ó, o tempo todo aqui e aqui. Tá? E aí, como que eu vou operar? Então, tem diversas estratégias de diversas formas. Eu opero muito regiões de trade location, regiões específicas. Por que eu opero regiões específicas? Porque ela tem um payoff muito alto, muito forte. Como é uma região que grande player vai brigar ou buscar lote, abrir posição ou encerrar a posição, se ela ganhar aquela região ou perder aquela região, o preço vai correr para uma região muito mais longe. Tá? Então, a gente tem um payoff muito grande mesmo fazendo scalp. Então, a gente tem que ter essa paciência. Lembrando que aqui era a VWAP do dia na abertura, então eu tenho a VWAP. A VWAP mostra para mim o sentimento intraday. E se a gente tiver uma VWAP positiva, verde, com um ajuste positivo, ou seja, o ajuste aqui para baixo, né? A gente percebe que o ajuste estava lá embaixo. Então, a gente tem um mercado comprador. Quando a gente tem VWAP negativa e ajuste negativo, que é o que está agora, tendência de baixa, e o mercado começa a pesar. E quando a gente tem divergência entre VWAP e ajuste, a gente tem um mercado em correção. Então, esse movimento hoje de queda, na verdade, era uma correção do movimento de alta que já abriu guetado do fechamento anterior de ontem. Tá? E aí alguns podem chamar de zona de armadilha, etc. A zona de armadilha, que é uma zona polarizada, que eu ensino, é a zona entre as médias. Polarizada por quê? É a zona entre os polos. Né? Polarizada lembra de polo, extremo. Então, é uma zona ou extremamente defendida ou extremamente abandonada. Então, isso aqui serve para me indicar para eu ter cautela no meu intraday, que aqui dentro dessa zona eu devo operar sem viés de baixo, sem viés de alta. Aqui, né, deve me sinalizar o movimento predominante intraday e os pontos de suporte e resistência através das médias móveis e das regiões de trade location que eu já setei. Máxima, mínima, abertura e ajuste. E aqui, né, se a pessoa tiver, eu não uso mais para os alunos, mas se alguém tiver perdido nos números aqui, ele vem para o gráfico e ele vê mais ou menos o que o gráfico está fazendo. É um reset do fluxo. E aí vamos para a janela de fluxo. Tá? O meu olho, então, ele fica muito concentrado aqui para entender o que os players estão fazendo e aqui no rank, porque eu quero saber o seguinte, quando ele chegar numa determinada região, por exemplo, vamos supor que aqui nessa região eu não vou fazer nada. Né? Não vou fazer nada. O que eu estou esperando? Estou esperando o preço ou chegar na VWAP ou chegar na mínima do dia. Quando o preço chegar na VWAP ou na mínima do dia, aí eu vou tirar os meus olhos daqui, e vou concentrar meus olhos aqui. Né? Aí eu vou querer saber o seguinte, primeiro, se rompeu com o stop de big player, que deve ter sido o rompimento aqui, que rompeu,
eu vou olhar aqui. A hora que a ordem stop for acionada aqui, eu vou identificar, a gente já vai falar já já, e perder uma concentração de lotes, isso vai me dar uma entrada vendedora. Simples assim. Tá? Aqui é o Superdom. Ele é um book de ofertas onde eu vejo a intenção dos players em cada nível de preço. Então, o preço agora é esse aqui, 87,22. Vou só trazer essa janela um pouco para cá. Eu já vou explicar a janela do volume price. Então, aqui está o preço, por exemplo, 87,19, variando. As ofertas aqui são as ofertas vendedoras, ou seja, os players que querem vender, que penduraram as suas ordens aqui. E aqui as ofertas compradoras, que penduraram as suas ofertas aqui. Neste caso, cada contrato desse ativo que a gente está negociando representa um lote. Então, aqui tem 4 lotes, 7 lotes, 12 lotes, 15 lotes, etc. E aqui a gente vai poder dar um zoom e observar nessa janela central a profundidade do mercado de uma forma mais resumida. Tá? É isso aqui, mas destacado. Então, a gente consegue ver a concentração do número dos lotes. E aqui a execução dos preços. E aqui existe a execução aberta, que eu consigo ver movimento de robô. Então, se a gente tem aqui agressões sucessivas com deslocamento só dessa janela, eu sei que é o robô que está deslocando o preço. E aqui é um timings and sales filtrado. Né? Os players grandes, eles não diluem seus lotes. Eles dão lotes a mercado e ordens originais, que a gente chama, né? São lotes aí de 20 a 60, que é a particularidade desse ativo. Cada ativo tem uma particularidade de deslocamento, mas é simples, é só você ver as clicadas e ver o que está deslocando. E aí, se eu vejo essa janela muito intensa e essa janela parada e o ativo aqui se deslocando, quem está deslocando o ativo é robô. Se eu vejo essa janela intensa e essa aqui também vai estar intensa e está tendo um grande deslocamento, quem está deslocando o preço é institucional. Então, só para isso que serve. Eu quero ver aqui, nas duas, quem está deslocando o preço. É robô ou institucional? Tá? Aqui eu consigo identificar ordens de stop e aqui eu consigo identificar outros tipos de ordem, como lote escondido e etc. e tal. Tá? Aqui eu consigo ver a profundidade do mercado. Eu quero ver onde os market makers, que são quem faz o preço, quem desloca o preço, onde eles estão posicionados. É o cara que abre o spread. Então aqui a gente tem concentração de lote no 17, aqui onde está o meu mouse é 17, e aqui é 23. Então significa que os market makers estão trabalhando no spread de 17 com 23, 5 pontos. Toda essa região entre o 23 e o 17 é uma região vulnerável. Significa que o preço pode imediatamente buscar. Aqui a gente teve provavelmente um algoritmo lá, lançando ordem aqui, piscando. Né? E ele já coloca as ordens dele, e aí ele vem e limpa a própria ordem dele. E aí, a hora que parar de virar o lote, provavelmente não vai ter compra, vem um movimento contrário e vai tentar pegar a ordem inferior. É mais ou menos assim que trabalham os robôs. Aqui é a janela gráfica temporal. E a temporal por quê? Para não me induzir ao erro com gráfico, porque lembra que eu opero volatilidade, eu não opero tendência, apesar de ter coincidido hoje de um dia em tendência. Tá? Então, aqui serve para identificar as regiões importantes que eu quero operar, só para isso. Eu quero ver aqui onde estão os robôs, que estão nas VWAPs bands. Eu quero ver a máxima a mínima do dia, VWAP, e ajuste para saber onde os institucionais vão brigar. E eu quero ver demais regiões que eu utilizo, né, como o ponto de controle do dia, que a gente chama de POC, que é a região onde nós temos maior concentração de número de contratos negociados. Então, você percebe que aqui alguém montou posição e houve uma acumulação e, ao mesmo tempo, uma distribuição para a contraparte. Aqui é a VH, aqui é a POC e aqui é a VAL. Aí, maiores detalhes, mais um treinamento, que tem uma grande teoria em volta disso. Aqui, o que é importante observar nesses indicadores aqui embaixo? Tá? Aqui eu consigo ver o saldo da agressão. E aqui é extremamente importante. Tá? Por exemplo, aqui, eu tive agressões sucessivas na venda que não deslocaram o preço para baixo. Se eu tenho alguém vendendo, né, e o preço não desloca para baixo, eu estou tendo uma absorção compradora, isso faz o preço subir. Então, se eu tenho um fluxo persistente e contínuo, o saldo da agressão é positivo, e o preço continua deslocando, consumindo acúmulos aqui na minha janela central, significa que o preço consegue deslocar para cima. E aqui eu consigo ver o equilíbrio das forças, né? Se o fluxo ele vira comprador, se o fluxo vira vendedor, e aqui ele utiliza aí um pouco do acumulado de agressão e a diferença do volume que está deslocando o preço para cima ou para baixo. Por isso que eu gosto muito desse indicador. Inclusive, o volume que eu utilizo é o volume delta. O que é o volume delta? Por exemplo, imagina que aqui nessa região, que teve pouco acúmulo, saíram, sei lá, 2.000 lotes. 1.000 comprados e 1.000 vendidos. Percebe que o preço mal andaria. Então, para mim não me interessa se o volume aqui está alto. Para mim me interessa o desbalanceamento do volume. Aqui, por exemplo,
eu tive um grande desbalanceamento. Ó. Aqui, uma agressão compradora muito forte existiu. Tá? Então, eu quero ver o volume que desloca o preço. E quando a gente vê uma divergência entre saldo de agressão e deslocamento de preço, a gente tem uma absorção. Então, você percebe que aqui, ó, alguém já colocou a cara para comprar, e é a linha mais importante do dia, que é o ajuste. Né? Deixa eu definir aqui, dar um zoom para ficar melhor. E vice-versa, aqui também é a mesma coisa. Ó. Aqui já tem comprador pondo a cara, o preço já começa a criar uma resistência para cair. Então, o ajuste foi defendido no dia. Como aqui é a região de maior número de contratos, então significa que a gente tem uma briga boa nessa região e a gente pode trabalhar essa região. Tá? Aqui na minha direita, onde está a minha imagem da Paula, é o volumetric price. Ele serve para um ajuste fino como suporte e resistência. Então eu vou ver onde teve o maior acúmulo de negócio, né, para saber onde é que estão os suportes e resistências, mas na intenção dos players, o acúmulo de lotes. Então você percebe que essa região que a gente está navegando aqui, ó, né, não tem um acúmulo significativo. O acúmulo provavelmente deve estar em outras pontas, ó, lá no 34, que é o ajuste, e aqui para baixo, na região do 21. Tá? E isso é muito importante, porque às vezes o gráfico ele vai te dar um suporte aqui, e vamos supor que o suporte gráfico aqui é na região do... Deixa eu ver aqui. Olha lá, bateu uma, bateu duas, bateu três. E aí você fala, pô, aqui é um suporte, 17. Então eu vou botar no 12, que é imediatamente abaixo aquele suporte. Só que não adianta você pôr, por exemplo, no 12, se tiver um acúmulo de concentração de lotes, no 10. Você vai tomar uma violinada, porque tanto o player quanto o robô, ele está vindo buscar aquela concentração de lotes. E isso vai te dar uma liberdade de você enxergar coisas que o gráfico não te mostra. Então você vai conseguir fazer ajuste fino de stop. Então, por exemplo, se perder esse acúmulo de lotes e a gente tiver aqui um fluxo institucional deslocando e acumulando e o saldo de agressão para baixo, isso vai gerar uma oportunidade de vendedora porque ele vai perder uma região importante aqui. Né? E os robôs, eles não estão mais sobrevendidos. A sobrevenda do robô já é aqui. Então tem espaço para descer. Poxa, quer dizer então que se romper aqui a VAL e com um fluxo persistente e contínuo e acabar com essas concentrações de lote, eu posso vender, que o preço tende a cair? Sim. Né? E a gente pode confirmar isso pelo gráfico. Tá? É claro que eu estou sendo muito rápido, né? A ideia é fazer uma live para a gente só poder absorver o que a gente olha e o como a gente olha. Tá? E aí, os meus gatilhos de entrada é isso aqui. Aqui é o preço. Ou aqui, tanto faz. Por isso que essa janelinha se repete. Então, significa que se eu quiser comprar e aqui ganhou o 30, poxa, no 30 tem acúmulo de lotes? Não tem. Então, tem que tomar cuidado, porque no 34 tem. Se eu comprar no 30, eu vou ter uma resistência ao avanço aqui no 34. Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, qual que é o melhor ponto de entrada aqui? O melhor ponto não é o 30, o melhor ponto é o 34. Se o 34 for consumido e ele virar comprador aqui no meu fluxo, então daria uma entrada. E não a entrada aqui simplesmente no pivô. Significa que se ele rompeu 30, ele tem condições de voltar muito rápido e muito fácil, porque aqui tem vendedor com intenção de venda. Tá bom? Então, tudo isso a gente consegue fazer aí uma observação, e aqui é a região que a gente executa nossas ordens. Né? Aqui é uma boleta porque eu costumo fazer o preço médio construído por posição, e aqui o preço médio tem o nominal e efetivo. O nominal é aquele da abertura da posição, e o efetivo é aquele que você vai construir numa posição e ele vai te ajustando aqui a tua posição de PNL do dia, que é a receita líquida, para saber se você está para frente ou para trás, independente da posição que você abriu aqui. Tá? Perguntas. Paulinha, como que estamos aí? Oi. Olá. Não, por enquanto não. As perguntas que estão saindo são sobre o possível projeto, como é que vai ser, como será, enfim, mas sobre os gráficos não. Vocês conseguiram entender alguma coisa, alguma dúvida? Então, o que interessa aqui eu não fico olhando o gráfico o tempo todo, eu não fico olhando o paper read o tempo todo. Enquanto aparecem perguntas aí, eu vou continuando aqui, Paulo. A ideia o Evandro perguntou se nós estamos analisando o taper read. Nós estamos analisando os dois juntos, taper reading e fluxo. Aqui a gente taper reading e gráfico, perdão. Aqui a gente analisa o gráfico. O gráfico ele só me dá regiões de importância, onde eu devo ficar de olho se aquelas regiões vão ser rompidas ou não. Então eu utilizo essas regiões como suporte e resistência só, suporte e resistência dinâmico, as médias, tá? Mas, por exemplo, aqui significa que eu vou ficar de olho. Qual o comportamento que os players vão tomar, porque está chegando perto de uma média, mas a média em si e o rompimento dessas máximas e mínimas nas médias não vão mais gerar a venda.
tá? E nem compra. O que vai me gerar compra ou venda aqui é o que está acontecendo aqui e aqui. É onde eu vou ficar de olho, tá? Como esses lotes estão sendo consumidos e como que está sendo o comportamento desses dois players, institucional e robô, que está deslocando o preço. Então, eu faço uma varredura. Eu olho daqui para cá, para ver as regiões que, por exemplo, se o fluxo der uma venda e a venda for na cara de uma média aqui importante, eu provavelmente vou deixar passar esse trade e não vou realizar, né? Vou esperar passar essa região, porque aqui pode ser que tenha um acúmulo de posição e alguém cria uma resistência para passar, tá? E é o que está acontecendo, a média aqui. Então eu já sei que se eu for operar tape read nessa região, eu não devo operar com nenhum tipo de viés, porque senão eu vou ficar rendido. Eu vou vender aqui e vou ficar cozinhando 2 horas, né? Porque aqui é uma região que pode segurar o preço. Mas eu posso fazer um trabalho, né, aqui e pegar pequenos pontos nessa região, já que eu estou vendo que ela acumulou. Como? E aqui no volume price, à minha direita, eu consigo ver, ó, por exemplo, aqui essa região do 35 é uma região de resistência, né, a gente percebe que ela cantou ali. E aqui a região, por exemplo, do 29 é uma região de suporte, porque tem maior número de negócios acumulado. Tá? Os gatilhos de entrada são por níveis de preço. Então, se uma região de acúmulo de lotes for consumida, então, por exemplo, imagina que eu quero entrar, fazer uma oportunidade compradora, o 30 daria entrada aqui, ó, mas já tem uma resistência no 34, que eu não estou enxergando ela no gráfico, mas eu estou enxergando ela aqui. Então, eu já não vou comprar. O que eu vou esperar fazer? Eu vou esperar a reação desse vendedor no 34 exaurir. E aí, a hora que ele vier para baixo, eu vou vender junto, mesmo com o mercado pivoteando para cima. Ou, se o 35 virar comprador, saírem todos os negócios aqui, olha lá, a limpada que deram, né, e continuar saindo o negócio aqui para cima de forma contínua e persistente, aí sim eu vou comprar acima da posição, e aí o meu alvo vai ser a próxima região de trade location. Né? Olha lá, aconteceu exatamente o que eu falei. Tinha um vendedor aqui na cara do 34, aqui era uma região a ser limpada, e aqui houve uma reação imediata do robô por causa das concentrações de lote. Tudo isso no treinamento é muito explicado. Por isso que o treinamento são 88 horas de aula. Eu explico cada janela dessa, como olha, que momento que você olha, como que você interpreta, como você utiliza. Né? E a partir do momento que você tem toda essa sequência de indicadores analisando, é igual um avião. O piloto ele não utiliza todos os instrumentos ao mesmo tempo, né? Os reloginhos. Ele vai utilizar cada instrumento na sua determinada hora. E aqui não é diferente. Tá? Cada instrumento aqui a gente usa num determinado momento. Então eu quero operar o ajuste. O que eu espero? Eu espero o preço sair de qualquer lugar aqui do gráfico e chegar no ajuste. Quando chegar o ajuste, eu vou parar de olhar tudo aqui, vou parar de olhar aqui e vou começar a concentrar meus olhos aqui. Tá? E enquanto o preço está fora de uma região de trade location, eu não olho o fluxo. Isso aqui para mim não vai servir para nada, tá? Porque senão vai me induzir ao erro entrar em regiões que pode dar muito falsa entrada. E aí eu vou ficar olhando só o gráfico, né? Só o Renko, para esperar chegar naquelas regiões. Então o Renko vai me funcionar como um mapa e aqui vai me funcionar como um GPS com ajuste fino. Vamos lá, mais perguntas, Paulinha? O Sérgio está falando aqui, ó, o Sérgio Freire. Pelo que entendi, você opera Nasdaq na abertura. Essas ferramentas são da Ninja? Sim, essas ferramentas são do Ninja. O Profit Chart já tem as mesmas ferramentas hoje em dia. Não tinha, mas tem. E eu opero o Nasdaq na abertura. Opero geralmente na modalidade de scalping. Eu opero das 9h30 ao meio-dia no máximo. Geralmente 9h30 às 10h30, 9h30 às 11h, 11h30. Raramente vai até o meio-dia, mas eu pego os movimentos de abertura sim. O Tarso está perguntando se você usa o gráfico de ticket para ver o book. Não, o gráfico de ticket aqui eu só quero saber o seguinte: o tamanho da agressão, o quanto arrastou ou consumiu de níveis de preço para eu saber a intensidade do movimento. Não serve para outra coisa a não ser isso. Para isso que serve o gráfico de tickets, tá? Eu quero saber isso aqui, ó, que está virando aqui, não para de virar esses números, traduzido aqui para mim. Quero saber a força disso aqui. Então, para isso que serve o gráfico de tickets. Ele está perguntando aqui também se acontece do robô por liquidez antes do preço para fingir. Não, o que acontece é o seguinte, ó, por exemplo, o spread abriu 29,40. Então, a gente tem market maker nas duas pontas. É o mesmo player que está nas duas pontas. E ele vai utilizando esse spread para gerar liquidez. Ele espera alguém boletar e gerar um deslocamento para ele continuar correndo atrás de um preço em qualquer ponto. Por isso que o robô ele não opera a tendência. E aí o que vai acontecer? Se surgir uma continuidade desse movimento, ele vai vir buscar o lote de saída dele aqui a qualquer custo, porque é o único jeito dele fechar o spread. Aí ele vai encerrar essa operação, vai meter um lote na contraparte e vai dar a boletada contrária, que foi o que aconteceu aqui. Aqui tende a acontecer de novo praticamente de forma parecida.
tá? Porque se ele não bater esse lote e não fechar esse spread, ele vai ficar no prejuízo. Então ele vai fazer de tudo para consumir. O que ele faz? Ele aumenta a posição vendedora se ele estiver tendo dificuldade aqui de seguir esse movimento, tá? O importante é ele sempre fechar o spread. Percebe que o lote que estava concentrado aqui, ó, ele já piorou a compra aqui para executar a saída aqui. Então ele deve ter dado uma limpada aqui muito forte, né? Comprou tudo e já deixou uma saída aqui. E percebe que é só o robô que está deslocando o preço aqui o tempo todo. Ó. A gente vê aqui o institucional parado. O institucional não está executando ordem, tá? Então não tem institucional agora. É só robô nesse momento. Aqui, ó, o Evandro está perguntando, VWAP, como você analisa? O ajuste também. A VWAP é uma região de trade location, onde eu vou ver se a VWAP virar compradora através do fluxo, eu vou comprar acima dela. Se a VWAP virar vendedora, abaixo dela eu vou vender. Não tem muito segredo. Tá? É a região média do dia, é a região que players vão buscar lote para montar a posição. Então, provavelmente, se o preço tiver um grande deslocamento do nível superior para inferior, ele vai sentir uma pequena resistência, pode ser defendido ou não, eu quero aproveitar ou a defesa dela ou a realização nela, né? E se perder aquela região, eu vou iniciar uma venda. E depois disso, eu não opero mais ela, a não ser que o preço chegue lá, eu vou operar outras regiões. O que mais que ele perguntou? A segunda pergunta dele. E o dele? ajuste? O ajuste, como você analisa? O ajuste eu analiso o fechamento do dia que a própria plataforma me dá, né? E aí, se o preço tiver, ele me diz a tendência do dia, então se eu tiver uma variação superior a 0,30%, fora do ajuste, o preço está em tendência. Então, quer dizer então que se ele tiver 0,30% positivo, ele está em tendência de alta? Sim. Se ele estiver caindo 0,30%, ele está em tendência de baixa? Sim. Então, ele vai me dar o viés intraday. Geralmente, essas regiões, em dias normais, elas são regiões muito defendidas. E aí, o preço, ele ou ganha o ajuste ou perde o ajuste, ele tende a se afastar do ajuste muito forte, iniciando uma nova tendência, seja de alta ou de baixa. Então, é assim que a gente vai operar o ajuste. Vinícius está perguntando aqui, é fácil identificar a tendência usando o real? Então, eu não identifico tendência porque o ativo futuro, os players que deslocam ele, a gente não identifica a tendência nele. Eu só quero saber o seguinte, eu não quero saber se o preço está em tendência de alta ou se o preço está em tendência de uma ordem, eu quero que o preço passe pela minha ordem e execute. E aí eu vou ver outra situação depois, tá? Então, a gente vê tendência pelas médias móveis no gráfico. Se você quiser ver tendência, embaixo que olha, não no REM. O REM que eu quero saber é a amplitude do deslocamento do preço, né, quantos pontos o preço está deslocando. E aí o box do dia, eu vou olhar aqui, nessa janela aqui embaixo, né? Eu vou olhar, por exemplo, estou com uma TR de 12,56. Significa que um box de 3 minutos, um candle de 3 minutos, ele tem 12 pontos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calibrar o meu REM para 12 pontos, porque é como se eu estivesse operando 3 minutos nele, tá? Geralmente, essa volatilidade é de 4 a 6, mas de toda essa turbulência que deu, a gente está com 12. Isso significa que o mercado fica mais caro. Se o mercado está mais caro, eu tenho que reduzir minha mão. Então, eu tenho um ajuste de posição de assim, de não, de acordo com a volatilidade. Por isso que eu não opero stop fixo, eu não opero alvo fixo, eu não opero lote fixo. Se aumenta o meu lote, eu diminuo a mão. Se diminui a volatilidade, eu vou aumentar a minha mão. Tá? E os boxes variam de acordo com a volatilidade. O robô ele vai calcular isso. Ele vai ver quantos lotes tem, quanto desloca de preço entre um alvo e um range, para determinar qual é o tamanho das execuções dele, deslocar o preço e chegar onde ele quer. É assim que o robô vai trabalhar. O Igor está perguntando aqui, o nome dos plays não ficam na tela? Não entendi, Paula. Repete. Desculpa. O Igor está perguntando aqui se o nome dos players não ficam na tela. Não, aqui é tela cega. A gente não tem identificação dos players na tela. A gente tem 16 bolsas aqui, né? Então, imagina você monitorar todos os players com 16 bolsas de valores. Você tem que ter 10 telas para ver os players, não dá. Então, você só usa o tape hit para somente lugares onde pode ter possíveis entradas? Pergunta o Breno. É isso aí, correto. Boa. Quem foi que perguntou? O Instagram dele é @traderfabiano. Por quê? Senão você vai ver entrada em tudo quanto é lugar. E essa é a deficiência de quem aprende, às vezes, o tape reading de uma maneira que aqui vira um jogo que começa a ficar viciante, porque não é todo o acúmulo de lote ou todo o rompimento de acúmulo de lote que você vai sair comprando. Porque se for uma região no meio do nada aqui, ó, por exemplo, nessa área aqui, você vai levar pau, porque você não vai ter nenhum tipo de escora, não vai ter nenhum lugar um player defendendo. E às vezes a volta aqui é muito forte numa continuidade do movimento e vai te estopar de graça, porque você não está escorado em nada. Então é por isso que eu opero o trade location, porque é para a gente ter um payoff alto.
Como você identifica como você identifica o institucional e os robôs? Isso aí Já respondi. ele já Acabei de respondeu responder. tanto agora quanto nas nossas 2 últimas lives. Só voltar o vídeo que você vai conseguir ver. Isso. Próximo. Peraí. Qual o time frame dos gráficos de vela e qual é o renco? 60 minutos, 15 minutos, 3 minutos se tiver alta volatilidade, 5 minutos se estiver baixa. E o renco depende do dia. Eu ajusto pela TR, pela volatilidade. Pode ser 12, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 35, depende. Todo dia eu vou ajustar ele. Gaps para swing funcionam? Como? Os gaps para swing funcionam? Depende. É muito ampla essa pergunta. Teria que ser mais específico. Então, um gap para swing trade. Oi? Sempre agrida ou deixa a ordem pendurada após algum ponto importante? Cara, eu só agrido se eu estou perdendo o bonde e o mercado está indo. Senão eu deixo a ordem pendurada ou dou um buy bid aqui na boleta, tá? Que é para a própria contraparte me executar e me agredir. Porque diminui o meu encargo na bolsa, né? Qual o time frame do gráfico velas e qual renco eu respondi? Porque a TR é de 1440 períodos, que é para pegar uma semana inteira. Aí eu quero saber a volatilidade da semana. E se seu volume delta é o mesmo, o Black Power? Não. O volume delta é o saldo de agressão. Aí no próximo vocês vão ver saldo de agressão. É o mesmo que o volume delta aqui, tá? Mais alguma pergunta? Qual o ponto mais importante para o iniciante no tape trading? O preço que está sendo negociado, né? E como que está sendo realizado o consumo dos lotes nessa tela. Da onde está vindo, para onde está indo, onde estão as maiores concentrações e a velocidade que isso acaba sendo executado, né? Como que a execução o consumo da liquidez. Por quê? Se a gente vê o preço caindo com lotes passivos na tela, coisa que não está acontecendo, mas estou dando exemplo, é comprador tentando jogar o preço para baixo. Se a gente vê agressões sucessivas e contínuas e elevadas arrastando o preço para baixo, é vendedor que está colocando o preço para baixo. Então, a gente tem uma visão aí um pouco mais ampla, né, do negócio. Acho que é isso, Fabiano. Mais alguém? Gente, nós vamos marcar aqui, eu acho que na semana que vem eu vou ver com o Fabiano se rola ele fazer um curso, um mini curso aqui para vocês, deixar aqui no canal sobre fluxo, não é isso, Fabiano? Exatamente. Uma introdução ao fluxo de ordem, explicando aí o beabá, o básico do fluxo, para quem não tem noção ainda sobre fluxo. E para quem não sabe, no canal do Fabiano, consegue espelhar seu canal aí, ô Fabiano, tirando essa tela, ou não? Peraí. Abrir o meu canal, do Fabiano, tanto o canal quanto o Instagram você não precisa colocar aí, não. Isso, ó. Olha a quantidade de vídeo que tem, gente. Tem bastante vídeo sobre metajogo, sobre preço médio, giro, position size, estopando preço médio, depoimento de alunos, galera que está operando mesa proprietária. Olha lá, estopando preço médio. Tem que saber estopar o preço médio, tá? Olha quanta coisa. Fazer o preço médio. Trade de giro. A gente tem 3 tipos de preço médio. Ajuste de posição, manutenção de preço e defesa. Então, quando abre a posição e você decide fazer isso, você já tem que saber onde você vai. Então, tá aqui o canal. Saque Investment, Invest USA, para quem quiser maiores informações. O Instagram dele eu coloquei ontem na live e já coloquei aqui também. É @trader.fabiano, tá bom? Então, a quantidade de vídeos operacionais que tem no meu Instagram é muito grande. Então, eu recomendo vocês irem lá e dar uma maratonada, né? Eu acho que lá tem tanto quanto no canal do YouTube, gente. É muito material mesmo. Inversão de fluxo, zona de robôs, inversão de fluxo. Aqui vai ter estoques de big players, como identificam a absorção, ajuste de posição na VWAP, como eu opero o ponto de controle. Então, se vocês olharem isso aqui, já vai dar para ter, assim, ó, trabalhando uma posição, como que eu faço a montagem de posição, né? Olha lá, trading, trade location.
E fora o pré-marketing que eu coloco todos os dias, que vai me dar um viés operacional. A inversão de fluxo, só como pinta a tela aqui, ó, e a tela fica totalmente clara para onde está sendo consumida a liquidez, né? Pela thumb aqui. Então perceba que tem aí muita coisa. Absorção e inversão de fluxo a favor da tendência. A gente fala em inversão de fluxo, as pessoas acham que é só movimento contra a tendência. Não. A gente tem inversão de fluxo a favor da tendência, né? Que é o famoso pullback. Isso aqui é uma inversão de fluxo a favor da tendência. Inversão de fluxo a favor da tendência, e assim por diante. Então, dá uma maratonada lá no meu Insta que vocês vão ter bastante conteúdo. Eu tô postando todo dia nos meus stories o Spotify do Fabiano. É só entrar lá, é só clicar. Clicou no stories, você já cai no Spotify. É sempre por volta de 9h30, 9h40, já tá lá para vocês terem mais ou menos um panorama do que tá para acontecer, ou acontecendo. Acho que é isso, Fabiano. O vídeo vai ficar gravado. Aí eu peço que vocês compartilhem, deem o like, assinem o canal, aperta lá o sininho para quando a gente entrar, vocês receberem na hora a notificação, porque tem muita coisa boa por aí para vocês. E só assim vocês vão estar sabendo, seguindo a gente. Obrigada, Alessandra. A ideia é exatamente isso. E eu adoro ver vocês aqui. As meninas são muito bem-vindas no meu canal, em qualquer lugar que eu esteja trabalhando. É bom, as mulheres são excelentes operadoras, dão um baile na gente, porque o homem, ele é muito impulsivo, e as mulheres são mais conservadoras, né? Elas avaliam mais, são mais criteriosas na hora de abrir uma ordem, então elas tendem a ganhar mais no mercado que a gente. E quando eu entrei no mercado há 15, quase 16 anos atrás, não tinha mulher. Então, quando eu vejo uma menina querendo entrar, querendo aprender, nossa, eu fico super feliz. Eu vejo que cada vez cresce mais e mais e mais e mais, e o quanto puder apoiar, é top. Maravilha, então. É isso aí, então? Gente, é isso. Obrigado, tá? Semana que vem eu vou ver se eu faço uma agenda com o Fabiano, vou postar para vocês. Tudo vocês vão encontrar na minha rede social, na rede social do Fabiano, como os meninos já postaram aí os links para vocês no chat, tá? Vocês têm meu WhatsApp, a maioria tem. Qualquer dúvida é só me chamar lá também. Mas eu quero postar uma agenda para vocês saberem quando nós vamos estar aqui com vocês ou lá no Instagram. A gente faz live lá também, tá bom? É isso, Fabiano. Muito obrigada mais uma vez. Galera, um ótimo fim de semana para vocês, tá? Fiquem com Deus. Fiquem em casa, na cautela, tá bom? Ninguém com coronavírus. Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos. Espero que vocês tenham curtido a live. Eu vejo vocês no book. Tchau. Beijo, gente. Fiquem com Deus.